A paz, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui para ouvirmos, partilharmos a palavra do Senhor mais uma vez. Hoje, irmãos, eu creio que não vou compartilhar uma palavra. Eu vou partilhar algumas impressões do meu espírito. Então, enquanto vamos passando pelas Escrituras, vão colhendo aí aquilo que o Espírito tem comunicado ao meu coração. Gostaria que a gente começasse por Isaías 61. Mas esse Isaías 61, encontraram? Amém? Apenas o verso 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Eu quero iniciar essa conversa com Isaías 61, para recordar aos irmãos essa palavra que nós recebemos de Deus entre a virada do ano, entre o ano passado e esse ano. E nós vimos construindo essa palavra, falando a respeito dela, partilhando e dizendo, e crendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu execute uma obra. Ele me ungiu. E agora nós já estamos aqui no mês de junho, praticamente no meio do ano, e eu gostaria de lembrar a todos nós que o Senhor ainda nos deu essa palavra, que nós ainda estamos debaixo dessa palavra, a palavra de que a unção do Senhor está sobre nós. E por que o Senhor nos ungiu? Qual é a intencionalidade de Deus em Ele ter nos ungido? Nós cremos que o Senhor tem nos chamado não para um ano, mas para uma estação, aonde Ele está nos dando uma unção especial, para que a gente vá e proclame, anuncie o reino dEle. E eu quero lembrar aos irmãos que, desde que a gente recebeu essa palavra, todas as outras, tudo aquilo mais que o Senhor tem acrescentado, é para trazer luz a essa palavra. É para que nós nos lembremos de que há uma unção especial sobre nós, e que essa unção nos conclama a fazer algo para o reino. É nesse lugar que eu gostaria de iniciar, que eu gostaria de nos situar, para que daí a gente desse continuidade. E a primeira coisa que eu quero continuar falando, lembrando dessa unção do Espírito sobre nós, é que o Senhor tem falado para nós nos últimos dias, acerca do tempo, acerca da constância, acerca do que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Obrigada. Alguém pode abrir para nós Efésios 5, do 15 ao 18.
Tem um outro microfone aí? Quem está com o texto? É versículo 15. Do 15 ao 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Amém. Eu quero recordar o que o Senhor tem nos falado a respeito do tempo. O Senhor tem nos falado nos últimos dias, para que a gente não ande ansioso com coisa alguma. Ele tem nos chamado para sermos sóbrios, prudentes, sábios, não andarmos como necios. E isso é uma contraposição ao andar ansioso, ao andar buscando ganhar a vida, ao invés de entregar essa vida completamente ao Senhor. A ansiedade desse século, a ansiedade do nosso tempo, a busca que o Deus Mamon nos colocou diante de nós, tem nos colocado em uma posição diferente daquela que Deus nos chamou para estar. Para que a gente seja bem-sucedido, irmãos, em carregar a unção do Espírito de Deus, nós precisamos vencer o Deus dessa era. E o Senhor tem nos falado sobre isso nos últimos dias. Há um chamado, a uma vida mais afinada com a vontade do Senhor, com uma busca para o reino, mas essa vida, ela não vem, ela não starta, enquanto a gente não altera a nossa maneira de funcionar em relação a essa era. Essa era nos chama todos os dias, quando acordamos, vamos para os nossos afazeres, ela nos chama para vivermos na dependência de Mamon. Ela nos chama para estarmos ansiosos com o dia de amanhã, para nos preocuparmos o que havemos de comer, o que havemos de beber, com o que nos vestiremos. E enquanto nós estamos buscando por essas coisas, a unção do Espírito de Deus está paralisada em nós. Então, o primeiro chamado que eu quero lembrar é: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai de vocês sabe que vocês precisam comer, sabem que vocês precisam se vestir, e Ele dará na medida da suficiência. Aqueles que estão buscando por riqueza estão caindo em grandes laços, estão se entregando ao Deus dessa era. Não andeis ansiosos, meus irmãos. Quero lembrar o que o profeta Rafa nos falou em Lucas 21:34. Não andem em ansiedade, embriaguez e ressaca. 3 características daquela pessoa que não está vivendo escatologicamente, não está vivendo esperando pelo Senhor. Ele está vivendo confuso com as propostas do Deus dessa era. Ele está ansioso, ele está embriagado, ele está ressacado. Não enxerga mais o que faz, não tem sobriedade em relação ao que faz, apenas repete tudo de novo todos os dias, sem se perguntar: é isso mesmo que eu preciso? Será que todo esse tempo que eu tenho gasto com isso é para o que me é suficiente? Ou é para manter os luxos adicionais que eu
posicionei em minha vida e que me paralisam e me impedem de cumprir a vontade do Senhor? Será que estamos vivendo em prol dos nossos luxos? Ou estamos simplificando a nossa vida a fim de sermos eficazes no reino? É necessário remir o tempo, porque os dias são maus. Não bastasse, irmãos, a gente não andar ansioso, a gente não andar embriagado ou em ressaca, a gente ainda precisa remir o tempo, irmãos. Se nós estivermos governando bem o tempo, a Bíblia ainda nos chama a remi-lo. É como se a Bíblia falasse: olha, tá ok no seu tempo, mas acelera ele um pouquinho mais. Vamos lá caminhar um pouquinho mais, porque Deus deseja fazer. Deus deseja ver o seu reino fluindo na sua igreja. Se alguns estão em atraso, outros precisarão remir o tempo, para que a vontade de Deus se cumpra no tempo certo, na geração certa. Enquanto existem uns em atraso, existem outros remindo o tempo e acelerando a vinda do Senhor. Mas isso não é um adequado para nós. Todos nós precisamos ser juntos uma comunidade escatológica. Uma comunidade que vive em conformidade com o tempo e o propósito do Senhor. A palavra nos chama, vamos remir o tempo. E a outra coisa que esse texto nos chama é a discernir a vontade de Deus. Irmãos, apenas uma comunidade escatológica, ela vai poder discernir qual é a vontade de Deus para esse tempo, para essa geração, para essa geografia e para a nossa porção enquanto comunidade, pequena célula do corpo de Cristo. Apenas aqueles que estão buscando compreender, conhecer qual é a vontade do Senhor, poderão ouvir dele o que é que ele deseja. Esse é um dos convites que eu quero fazer nessa noite, irmãos. Vamos nos tornar pessoas que conhecem a vontade de Deus? Vamos nos tornar pessoas que discernem a vontade de Deus? Porque Deus quer se fazer conhecido, mas apenas aqueles que estão afinados poderão ouvir e compreender a sua voz. Amém? Em relação ao tempo, era um pouco disso que eu queria partilhar. Agora eu quero partilhar um outro tópico, dando um exemplo bíblico do que é comunidade escatológica. Estive compartilhando isso com alguns irmãos. Na verdade, foi um aprendizado meu da disciplina de escatologia do Yeshivá. Aprendi isso com a P. Mas quero partilhar com os irmãos Atos 2, 42 a 47. Quem puder, pode ler, por favor. Espera aí o microfone, rapidinho. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Um texto muito conhecido, né? Mas, olhando ele nessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui, uma perspectiva de tempo, uma perspectiva de quem está ajustado ao tempo, a comunidade primitiva foi aquela que viveu sem ansiedade alguma.
se a antiga maneira de viver deles era ir atrás das próprias coisas, ir atrás dos próprios ganhos, ir em busca de ganhar a sua própria vida, desenvolver sua vida, da sua família, da sua individualidade, aqui Deus os coloca em um lugar de tamanha manifestação, de tamanho poder, onde eles esqueceram a referência do que era individual e eles se tornaram coletivos. Eles já não estavam mais ansiosos, procurando ter o melhor daquela época. Eles chegavam ao ponto de entregar o que tinha aos pés dos apóstolos, para que aquilo gerasse provisão a toda a comunidade, sempre que fosse necessário. Eles eram simples, humildes, e partilhavam o pão de casa em casa, com singeleza de coração, irmãos. O pão do dia podia ser simples, podia ser só o pão com manteiga lá, mas se era o que tinha, era partilhado para todas as casas, não faltava. Se hoje tem carne, todos comeremos carne. Se hoje só tem o pão, nós partilharemos do mesmo. Mas, irmãos, eles não se viam mais em ansiedades, em busca de viver como viviam os gentios, como vivia a antiga maneira de viver que eles haviam recebido dos pais. E isso os fez a comunidade mais poderosa que nós conhecemos até o dia de hoje. Eles eram livres, e eles estavam livres para, inclusive, irem aonde o Senhor os havia chamado. E foi dessa comunidade que muitos e muitos partiam por Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins do mundo. Porque agora, como eles já não estavam mais ansiosos com as suas próprias coisas, e eles criam que Deus sempre trazia o que era necessário, eles podiam partir, eles podiam cumprir o todo da vocação de Deus. Estou partilhando isso com os irmãos para que seja perceptível, irmãos, que a gente até pode ter o Espírito do Senhor, a unção do Espírito do Senhor, mas a nossa mentalidade precisa mudar, senão nós não iremos para um lugar de manifestação. Se nós continuarmos girando a roda do Deus dessa era, nós não conseguiremos ir para um lugar de manifestação, irmãos. Esse é um chamado de Deus para nós hoje. Queria ler um outro texto com os irmãos, 1 Pedro 4, 7. Eu vou ler esse, que eu vou ler a sequência. Obrigada. Diz assim, esse é o nosso terceiro ponto. Eu quero voltar na questão do discernir a vontade de Deus. E é aqui que eu quero partilhar a minha impressão com os irmãos, enquanto a gente vai lendo esse último texto. Verso 7 de 1 Pedro 4, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Se tem uma coisa que o Senhor está nos chamando nos últimos dias, irmãos, é para ser criterioso, sábio, sóbrio. É como se o Senhor estivesse nos convidando, irmãos,
a viver uma espécie de medida que não são todos que chegam nela. Mas para chegar lá, é preciso viver como um sóbrio, como um sábio. E esse é o primeiro convite que eu faço aqui, irmãos. Eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo de manifestação. Mas entrará nesse lugar quem se fizer sóbrio e sábio. Quem desejar entrar nesse lugar, entrará, se posicionar, como a palavra está descrevendo nesse momento. Sábio e sóbrio. Assim as suas orações, assim vocês poderão orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Irmãos, nós vamos chegar num ponto aqui onde a gente fala de dom. Mas antes de falar de dom, é preciso compreender o amor. Estou falando para vocês sobre um tempo de manifestação. E esse tempo não acontecerá se o amor não for a primeira coisa desse ministério. O amor, irmãos, é a única coisa que pode nos levar aonde nós devemos ir no Senhor. Você pode ser a pessoa mais bem ferramentada. Você pode ter até o dinheiro para ir. Legal. Mas se você não estiver indo munido do amor de Deus, você não conseguirá manifestá-lo. Você não chegará muito longe. Porque só o amor é a motivação devida. Só o amor é o manifestador do coração de Deus. Manifestar o reino de Deus é manifestar o coração de Deus. E só quem tem o amor de Deus pode manifestar esse reino. Então tenham muito amor. Esse amor cobre uma multidão de pecados. Se você vai alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, então o amor vai ser muito útil. Verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sirvam uns aos outros. Essa é uma palavra tão bem conhecida das Escrituras, mas muitas vezes tão negligenciada. Quantas vezes a gente prefere ser servido? Ou quantas vezes a gente usa as nossas mãos para ser notado por alguém? Na casa, irmãos, na família, os filhos não precisam ser notados. Eles precisam entender que são filhos, porque depois o serviço com que eles servirem terá a completa utilidade. Sirvam uns aos outros, não por vanglória, não para que você alcance algum status no meio da família, não para que as pessoas conheçam as suas ferramentas espirituais, apenas por causa do amor. Apenas porque você faz parte da família, porque você é filho. Esse é o devido lugar do nosso serviço, irmãos. Seja ao corpo ou seja ao mundo. Cada um sirva conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A gente esteve estudando sobre isso no nosso estudo sobre os dons, né? Que essa multiforme se fala a respeito das nossas múltiplas manifestações. A maneira como nós, utilizando os dons que Deus nos deu, as ferramentas que Deus nos deu, nós vamos demonstrar a graça de Deus ao outro. Então, irmãos, na verdade, no reino nós já temos tudo o que é necessário. Inclusive, múltiplas maneiras de mostrar isso. Contanto que a graça seja vista no final. Não existe dom vindo de Deus
que não manifeste a graça no final, porque eles são múltiplos para manifestar a graça. Tudo é para a glória de Deus. Ferramentas nossas, que só geram glórias para nós, são inúteis no reino. Apenas aquelas que manifestam a graça são verdadeiramente úteis para a construção do Senhor. E aqui, irmãos, o que eu queria partilhar era o seguinte: o Senhor tem me dado uma impressão, nos últimos dias, ao conversar com vários irmãos, ao estar meditando sobre o nosso tempo, os nossos dias, de que são dias de manifestação. E o Senhor tem nos chamado a conhecer qual é a nossa vocação. O Senhor tem nos chamado a entender um pouco melhor, nas miudezas, nas coisas mais finas, qual é a nossa vocação. E aqui eu falo de pessoalidades, tá? Nós somos um ser coletivo, nós somos uma comunidade, nós já possuímos algumas características e nós também já possuímos algumas frentes de manifestação. Mas Deus tem me feito perceber que nós estamos carentes de pessoas que representem aquilo que a gente tem sido chamado pelo Senhor a se tornar. É como se o Senhor estivesse falando para nós: os campos estão grandes, são grandes, mas ainda faltam ceifeiros. Então, o meu papel aqui nessa noite, irmãos, é comissionar os ceifeiros. Eu queria falar em nome de Cristo, irmãos, que aqueles que querem ingressar no funcionamento da sua vocação, iniciem hoje uma caminhada de compreensão da palavra que o Senhor trouxe especificamente e pessoalmente sobre você, porque o Senhor quer trazer a manifestação aquilo no qual Ele te chamou, meu irmão. Há um tempo, estamos em dias onde o Senhor quer se manifestar por meio dessa pequena comunidade. Eu creio que muitas frentes podem se abrir se nós tivermos pessoas para estarem à frente delas. Eu percebo em meu espírito muitas frentes, muitas possibilidades, mas cada uma delas recebe o nome de uma pessoa. Eu estou falando de vocações pessoais, irmãos, que se conectam em um homem coletivo. Eu estou falando, irmãos, que o Senhor está nos chamando, que Ele abre um tempo de graça sobre nós, e Ele coloca essa palavra diante de nós, por causa de Isaías 61, Ele disse que o Espírito dele já nos ungiu. E aqueles que desejam ingressar um caminho em compreensão da sua vocação, eu gostaria, irmãos, que nós propositivamente fizéssemos isso de agora até o final do ano. Eu quero fazer um caminho de preparação com vocês. Aqueles que quiserem, aqueles que estiverem dispostos a se readequar ao seu tempo, a remir o tempo, a deixar as ansiedades, a deixar de viver a partir do Deus dessa era, e desejarem, a partir de agora, viverem para responder à sua vocação. Eu não sei, irmãos, se daqui nós vamos iniciar pequenas coisas em Porto Velho, ou se o Senhor vai começar a soprar nomes de outras regiões. Mas eu creio que o Senhor está nos abrindo essa janela, e é para o agora, irmãos. Eu quero dar 2 exemplos para os irmãos, porque se isso encaixar a vida de alguém, que você receba aí. Nós temos
um lugar de manifestação que é aqui o Fortaleza. Nós temos o Cataleste. O Senhor já há mais ou menos 3 para 4 anos, nos entregou famílias ali. Famílias que confiam em nós, famílias que esperam por nós, até mesmo pela sua provisão do dia a dia. Famílias que aguardam pelo desenvolvimento desse projeto, que é um projeto com catadores de recicláveis. Eles sonham porque nós temos feito eles sonharem. Mas até hoje, quem está operando ali são as mãos do presbitério dessa comunidade. Está faltando alguém que abrace e que vá fazer isso crescer. Que faça disso, irmãos, a sua vocação pelo resto da sua vida. Quem já me ouviu falar sobre isso nos últimos dias? Eu tenho conversado com alguns irmãos sobre isso. Eu estou procurando pessoas, irmãos, que estão procurando a sua vocação, que vão abraçar pelo resto das suas vidas. E nós temos aqui, irmãos, um pequeno contraturno. Tão pequeno. Atendemos mais ou menos 10 crianças. Mas o coração delas se enchem de esperança por nós. Eles se apegam a nós. E nós vemos que o reino pode crescer no coração deles. Porque tem pessoas que remem o tempo, que estão tocando o coração deles. Eu creio que esse contraturno pode se tornar uma escola aqui nessa localidade. Mas hoje é necessário que alguém abrace isso como sua vocação. Irmãos, não é possível que vocês que são filhos dessa comunidade encham a boca e falem de repente diante das pessoas: nós fazemos obras sociais, nós entregamos cestas, nós cuidamos de crianças, nós fazemos isso e aquilo. E você, irmão, não se comprometer com isso. Envergonhe-se hoje. Se você tem enchido a boca para falar daquilo que outras pessoas têm dado às suas vidas, está na hora de você sair dessa preguiça espiritual. Esse não é o seu lugar no reino. Esse lugar de paralisia, esse lugar de morbidez, esse lugar em que você é o centro da sua vida, tudo gira em torno de você, quem sabe até mesmo do seu ministério, da sua vocação. Você quer se tornar reconhecido. E tira Deus do meio, do centro disso. Meu irmão, você está vivendo conforme Deus dessa era. Não é assim que o reino de Deus funciona. No reino de Deus, diminuímos para que Ele cresça. Nós precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo, pela humildade de Cristo, pela subserviência de Cristo, porque Ele serviu a todos. Não pense que você executará um ministério na casa do Senhor, crescendo e sendo grande, porque o rei desse reino, ele se tornou servo e escravo de todos. E é essa vocação que eu venho pregar nesse púlpito. Torne-se servo de alguém. Torne-se escravo de alguns, voluntariamente. Fure a tua orelha, meu irmão.
Entregue-se vocacionalmente para alguém, para pessoas, para vidas, para uma comunidade, pelo resto da sua vida. E assim você estará cumprindo a vontade do Senhor. Eu não tenho melhor palavra para pregar nesse púlpito de hoje em 1000 anos, irmãos, do que dizer a vocês qual é o lugar de vocação de cada um. Vão ao lugar onde Cristo os chamou para servir. Encontrem esse lugar e fiquem nele pelo resto da vida. Orem comigo, meus irmãos.